Quais são os documentos básicos necessários para as solicitações no PLA, o Portal de Licenciamento Ambiental do órgão ambiental do Estado de São Paulo. Vamos detalhar todos eles neste vídeo. Eu sou o Akira Okuyama e eu vou te ajudar a ter seus projetos ambientais aprovados com mais rapidez. Para chegar a essa informação, você precisa ir no site do órgão ambiental, no link de licenciamento ambiental, roteiros e informações, e daí você escolhe a opção que mais se encaixa no que você precisa pedir para o órgão ambiental. Ou essa informação da documentação necessária chega junto com o formulário solicitação de ASD, que é emitida pelo PLA, o Portal de Licenciamento Ambiental da CETESB. Dentre a documentação necessária para o que você precisa pedir ao órgão ambiental, a gente vai detalhar todos, e daí você pode ver quais vão se encaixar melhor na sua solicitação. Primeiro é o formulário solicitação de, devidamente preenchido. Essa daí é a ASD e é o formulário disponibilizado imediatamente após o preenchimento no PLA, do Portal de Licenciamento Ambiental, e também através de envio de e-mail, acompanhando o registro de solicitação, que é a listagem oficial de documentos necessários para o seu pedido junto à CETESB, e do boleto da CETESB, se ele estiver disponibilizado para você. Esse é o formulário, a ASD é o formulário que inicia o pedido no órgão ambiental e deve ser preenchido e posteriormente assinado pelo proprietário ou responsável legal do empreendimento. O segundo documento mais importante é o comprovante de pagamento de preço de análise, devidamente recolhido, ou, se isento, comprovação da condição de isenção de acordo com a legislação vigente. Lembre-se que nesse caso você precisa ter o boleto de pagamento de preço de análise da CETESB acompanhado do comprovante de pagamento. E cuidado para que este comprovante não seja o de agendamento, ok? Como o próprio nome diz, esse documento é um agendamento e a efetivação desse agendamento só se dá no dia agendado e sujeito ao saldo na conta que vai ser debitado. Portanto, não serve como comprovante de pagamento. Para empreendimentos com liminar, apresentar a liminar deferida em favor do empreendimento constante na ASD. E o que vem a ser essa liminar? Houve um aumento no preço de análise da taxa da CETESB e algumas entidades, alguns empreendimentos, entraram com liminares na justiça pleiteando que fosse cobrado o valor conforme a metodologia aplicada anterior ao aumento. Por isso essa opção foi disponibilizada para essas empresas. Nos casos de liminares deferidas em favor de associações, sindicatos, federações, entidades representativas, apresentar também um documento emitido pela entidade detentora da liminar que comprove a associação e a regularidade do empreendimento. Tal documento deve obrigatoriamente constar a data de filiação da empresa em questão. Não adianta nada você apresentar uma filiação e essa filiação ser posterior à liminar. Ela tem que ser em conjunto. Outro documento importante é a procuração. Quando for o caso de terceiros representando o interessado ou o empreendimento, ele deve ser assinado pelo proprietário ou por um responsável legal e não necessita de reconhecimento de firma. Tem uma observação na procuração. Durante a análise do processo, se for identificada a necessidade de firmar termos de compromisso ou de responsabilidade, e se tal atribuição for delegada ao procurador, será necessária a apresentação de procuração pública. Para representar essas pessoas, nós precisamos das cópias simples do RG e do CPF, ou da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, aquela versão com foto, no caso de pessoas físicas, ou o cartão de CNPJ para o caso de pessoas jurídicas. Os próximos documentos são relacionados às prefeituras municipais. São dois. A certidão de uso e ocupação de solo emitida pela Prefeitura Municipal com prazo de validade.
Se não constar neste documento prazo de validade, será aceito a certidão emitida até 180 dias antes da data do pedido da licença. O segundo documento proveniente da Prefeitura Municipal é a manifestação do órgão ambiental do município. Nos termos do disposto da Resolução SMA 22 de 2009, no artigo 5º, e na Resolução CONAMA 237 de 97, no artigo 5º, emitida no máximo até 180 dias antes da data do pedido da licença. Caso não exista a possibilidade da emissão desta manifestação, a Prefeitura Municipal deve emitir um documento declarando tal impossibilidade, nos termos do disposto do parágrafo 2º do artigo 5º da Resolução SMA 22 de 2009. Outro documento solicitado é o comprovante do IPTU, do Imposto Predial e Territorial Urbano, para comprovação da área do imóvel, segundo os dados da Prefeitura Municipal. É preciso também um mapa de acesso ao local, com referências, ou um roteiro de acesso até o local a ser licenciado, para permitir a inspeção no local, em caso de área rural ou local de difícil acesso. Comprovante do ITR, o Imposto Territorial Rural. O comprovante, o certificado de cadastro do imóvel rural emitido pelo INCRA, o CCIR. E, para todas as solicitações localizadas em imóveis rurais, definidas pela Instrução Normativa MMA 2 de 2014, é obrigatória a apresentação do resumo do registro no Sistema do Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, com a indicação das áreas cobertas por vegetação nativa. Também, baseado em imóveis rurais, é devida à apresentação da matrícula do imóvel ou a transcrição do registro do imóvel atualizada em até 180 dias, ou conforme prazo de validade definido pelo cartório de registro de imóveis. Existe uma observação. Em caso de alteração de endereço, ou seja, transferência da empresa para outro imóvel, ou alteração de atividade, ou seja, a alteração de atividade dentro do mesmo imóvel, poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que será registrado na JUSESP, acompanhado de cópia do contrato social anterior registrado na JUSESP. Para as pessoas jurídicas, é necessária a apresentação de uma cópia do contrato social registrado na Junta Comercial do Estado, a JUSESP, exceto para as empresas recém-constituídas. Para comprovação de fornecimento de água e coleta de esgoto, é necessário um comprovante de fornecimento desta água e de coleta de esgoto. Ela pode ser também substituída por uma certidão do órgão responsável por tais serviços, informando se o local é atendido pelas redes de distribuição de água e coleta de esgoto. Ou a outorga de implantação do empreendimento emitida pelo DAEE, se houver captação de águas subterrâneas ou superficiais ou lançamento de efluentes líquidos em corpo d'água. E para os municípios localizados na região metropolitana da cidade de São Paulo, é necessário a apresentação de uma manifestação do órgão ou da entidade responsável pelo sistema público de esgoto, contendo o nome da estação de tratamento de esgoto que atenderá ao empreendimento a ser licenciado. Caso essa estação de tratamento não esteja implantada, informar em qual fase da implantação se encontra e a data final da implantação. Seguindo com os documentos, é necessário uma via do Memorial de Caracterização do Empreendimento, o MCE. O MCE ele é elaborado a partir de um programa baixado que deve ser preenchido com todas as características do empreendimento. Esta versão deve ser impressa e nesta versão impressa deve ser recolhida a assinatura do proprietário ou do responsável legal na última folha e todas as folhas anteriores devem ser rubricadas. Esse documento é importante por mostrar um raio-x da empresa como um todo.
seus produtos, seus estoques, seu processo produtivo, os maquinários, a produção, da onde vem a água, para onde vai, quais são os resíduos gerados, é um raio-x da empresa. Ele deve ser entregue na versão simplificada ou completa, definida pelo valor do fator de complexidade, o W da atividade. Com relação às plantas, se a instalação da empresa ocorrer num prédio existente, juntar uma cópia da planta já aprovada pela prefeitura local, ou, na inexistência desta planta, apresentar a planta de conservação do prédio, assinada somente pelo proprietário do imóvel, com o respectivo quadro de áreas. Em se tratando de construções novas ou ampliações, apresentar as plantas baixas e cortes, assinadas pelo proprietário e pelo responsável técnico. Ao mesmo tempo, anexar uma cópia da ART, a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro que elaborou essas plantas. No caso de ampliações, esse procedimento é análogo, devendo isto ser indicado através de legendas do que foi ampliado. É preciso apresentar também o croquis de localização, indicando o uso de solo e construções existentes nas imediações do empreendimento, num raio mínimo de 100 metros. O que é o croquis de localização? É você colocar o empreendimento no centro e tracejar todas as construções no entorno do empreendimento, num raio de 100 metros do empreendimento. Para emissão de licenças, a CETESB também precisa da disposição física dos equipamentos, ou seja, o layout, que pode ser demonstrado em croquis ou através da planta baixa da construção. Ao mesmo tempo, você deve apresentar também o fluxograma do processo produtivo, ou seja, você colocar em caixas quais são os processos produtivos do empreendimento. Para o caso de imóveis que tenham sido objeto de auto de infração ambiental, é preciso também apresentar o comprovante de quitação da multa e ou o documento de regularização. Para essas áreas que foram objetos de auto de infração ambiental, o AIA, lavrado pela Polícia Ambiental, deve-se apresentar também a cópia do auto de infração ambiental lavrado, a cópia do TCRA firmado ou a cópia do termo de comparecimento emitido pelo CFA, a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. Para os casos em que seja necessário a emissão de autorização florestal, são necessários 3 documentos e 1/4 para o caso de maiores intervenções. Quais são eles? A planta ambiental, de acordo com as orientações do procedimento para a elaboração do laudo técnico para fins de autorização. A planta ambiental, ela substitui atualmente a antiga planta plana e altimétrica do imóvel, que era acompanhada da ART, recolhida pelo profissional legalmente habilitado pelo Conselho de Classe Profissional. O segundo documento para casos de autorização florestal é o laudo técnico para fins de autorização de supressão de vegetação nativa e ou corte de árvores nativas isoladas e ou exploração de várzea para fins agrícolas e ou intervenção em APPs, áreas de preservação permanente, de acordo com as orientações do procedimento para a elaboração de laudo técnico para fins de autorização. Esse laudo técnico substitui o que era antigamente o laudo de caracterização de vegetação. Ele também deverá ser acompanhado de ART recolhida pelo profissional legalmente habilitado pelo Conselho de Classe Profissional. O terceiro documento é o MCE, o Memorial de Caracterização do Empreendimento. Só que este é o adicional de solicitação de autorização para supressão de vegetação nativa, intervenção em APP, área de preservação permanente, e corte de árvores nativas isoladas. Esse MCE deve ser devidamente preenchido de acordo com as orientações do procedimento para a elaboração de laudo técnico para fins de autorização. Esse documento, esse MCE, é um documento com vários formulários que deve ser preenchido apenas nos casos que se fizer respeito. Por exemplo, se for uma intervenção em área de mata atlântica, não será uma área de cerrado. Dá para entender a diferença? Ao mesmo tempo, se for para um corte de árvore isolado,
Junto com uma intervenção em APP, em área de preservação permanente, serão preenchidos os 2 formulários, para o corte de árvore isolada e para a intervenção em APP, e assim por diante. O quarto documento que pode ser solicitado é apenas apresentado para o caso de intervenções maiores. É necessário, nesses casos, o laudo de fauna, acompanhado das ARTs do Conselho de Classe do profissional responsável por esta elaboração. Do IBAMA, do órgão federal de meio ambiente, são necessários 2 cadastros. O comprovante de inscrição do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Esse daí é o CTF/APP, para o empreendimento. E o outro comprovante é o de inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental. Esse documento é o CTF/AIDA e é para o profissional responsável pelos laudos técnicos. E, em alguns casos, é necessário também a apresentação do CR, o Certificado de Regularidade, emitido pelo IBAMA. Para alguns casos pontuais, é preciso a apresentação da anuência da empresa concessionária ou permissionária, caso o empreendimento pretenda se instalar próximo a rodovias e lançar as suas águas pluviais na faixa de domínio dessas rodovias. Agora a gente vai complementar as informações para o caso de áreas rurais e a documentação ela deve ser entregue junto, que seria a matrícula do imóvel contendo a averbação da reserva legal ou documentos necessários para a instituição da reserva legal, que no caso seria a planta planeal altimétrica georreferenciada, contendo as demarcações do perímetro de reserva legal, além das ARTs do responsável técnico e o registro da propriedade no SICAR. Se houver um curso d'água ou uma nascente na propriedade, num raio de 100 metros do empreendimento, deve-se apresentar um croquis detalhado, indicando a distância das edificações em relação aos corpos d'água e ou as nascentes. É preciso uma ação complementar a ser realizada se houver supressão de vegetação ou intervenção em APP, que é a solicitação de autorização no portal de licenciamento ambiental. Essa ação extra significa você preencher a solicitação no portal de licenciamento ambiental e quando você clicar, se vai haver necessidade de corte de árvore isolada, intervenção em APP ou supressão de vegetação nativa, o próprio PLA vai te dar essa opção de preenchimento. Para o caso de áreas de proteção de mananciais, que são as áreas mais próximas da região metropolitana da cidade de São Paulo, também deve ser feita uma ação complementar, que é solicitar o alvará no PLA. Para os casos de ampliação, existe uma documentação necessária e complementar. Primeiro, seria um documento comprobatório da existência anterior a 8 de setembro de 76 ou o número das licenças de instalação e funcionamento ou licença de operação das áreas e equipamentos já licenciados. O outro documento necessário é a disposição física dos equipamentos em planta, com legendas diferenciadas para os equipamentos e áreas já licenciadas e os objetos de ampliação. Para os casos de empresas que são microempresas, MS, ou empresas de pequeno porte, EPPs, ou até mesmo microempreendedores individuais, os MEIs, é necessária a apresentação de documentação complementar. Aí nós temos 2 casos. Para empresas recém-constituídas, deve-se apresentar a declaração de responsabilidade pela empresa de que responde, sob as penas da lei civil e penal, pelas informações prestadas, comprometendo-se ainda a informar a ACETESB caso deixe de se enquadrar na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Já para os casos de empresas já constituídas, é necessário a cópia do contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUSESP, a menos que seja uma empresa recém-constituída. Ela não terá a cópia do contrato social.
Para os casos de alteração de endereço, ou seja, a transferência da empresa para outro imóvel, ou a alteração de atividade dentro do mesmo imóvel, poderá ser apresentado uma minuta da alteração contratual que será registrado na JUSESP, acompanhada de cópia do contrato social anterior registrado na junta comercial. Por ocasião da análise do pedido de licença de operação, deverá ser apresentada a cópia da alteração contratual registrada na JUSESP. O segundo documento seria a cópia do comprovante de optante pelo Simples Nacional, se a empresa for optante. Outro documento seria a declaração de responsabilidade pela empresa de que responde, sob as penas da lei civil e penal, pelas informações prestadas, comprometendo-se ainda a informar a CETESB caso deixe de ser enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Também deve ser apresentado a declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como ME ou EPP, ou a certidão simplificada da JUSESP. Para os casos de microempreendedores individuais, deve-se apresentar o cartão do CNPJ, o RG, CPF do proprietário ou responsável legal e o comprovante de endereço, além da declaração de responsabilidade pela empresa de que responde, sob as penas da lei civil e penal, pelas informações prestadas, comprometendo-se ainda a informar a CETESB caso deixe de se enquadrar na condição de microempreendedor individual. Todos esses documentos devem ser transformados em arquivos PDF para ser feito o upload, ou seja, a subida desses documentos na plataforma e-ambiente, cujo link deve ter vindo logo depois que você terminou de fazer a solicitação no portal e-ambiente. No portal e-ambiente, para cada documento deverá ser gerado apenas um arquivo digital, ou seja, não deverão ser agrupados no mesmo documento digital várias manifestações ou vários documentos distintos. Ou seja, você vai escanear as 3, 4, 5 folhas do formulário SD, você vai escanear o comprovante de pagamento de preço de análise junto com o boleto da CETESB, cada um num documento. Todas as matrículas do imóvel, frente e verso, na mesma posição, de forma que seja legível. Escanear a certidão de uso e ocupação do solo, normalmente é uma folha ou duas. Pode ser junto com a manifestação do órgão ambiental municipal, mas ela deve ser num documento só. O MCE, todas as vias que eu falei anteriormente, rubricadas e a última via assinada, deve ser escaneado em formato PDF num arquivo só. Todos eles na posição correta e na ordem correta de apresentação. E assim por diante. Cada arquivo digital poderá ter no máximo 10 megabytes. Os arquivos acima de 10 megabytes deverão ser particionados para atender esse limite. Os documentos que requeiram a assinatura devem estar devidamente assinados antes da sua digitalização, ou eles podem ser assinados digitalmente através do eCPF ou eCNPJ, incluindo as plantas. Falando em plantas, as plantas devem ser entregues em arquivos PDF e DWG. Nessa apresentação digital dos arquivos, a não apresentação de todos os documentos solicitados deve ser justificada por meio de manifestação em arquivo digital, listando os documentos não entregues e as respectivas justificativas. De acordo com o disposto na decisão de diretoria número 069 de 2016, de abril de 2016, todo e qualquer estudo, laudo, relatório ambiental ou outro procedimento administrativo pertinente apresentado à CETESB, a Companhia Ambiental do Estado, em atendimento às exigências estabelecidas em normas legais e regulamentares referentes a ações de controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento ambiental, deverá conter no corpo do seu texto capítulo específico com as devidas conclusões acerca do tema tratado, com tabela comparativa entre resultados obtidos e valores exigidos. Todos os documentos citados devem ser acompanhados de declaração de responsabilidade e tem um modelo, um link que eu vou deixar disponibilizado para vocês. Atenção!
a não apresentação de todos os documentos listados no registro de solicitação ou a justificativa em caso de dispensa de apresentação dentro do prazo de 120 dias acarretará o arquivamento da presente solicitação e seu desarquivamento estará condicionado ao novo pagamento de preço de análise, conforme estabelece o artigo 10 do Decreto Estadual 47.400 de 2002. Caso necessário, o interessado pode solicitar prorrogação de prazo de entrega, devidamente justificado diretamente na agência ambiental que atende o empreendimento. Outra observação importante: se o pagamento do preço não for realizado até a data de vencimento da ficha de compensação, o boleto da CETESB, esta solicitação será cancelada e a sua solicitação está sujeita à complementação de informações ou documentos após a análise técnica. Todos esses documentos eletrônicos ou digitalizados devem ser protocolados por meio do link de acesso ao e-ambiente. Eu te ajudo a entender sobre o licenciamento ambiental no estado de São Paulo, com dicas, manuais, tutoriais e exemplos para facilitar a compreensão e facilitar suas ações para obter licenças ou autorizações florestais. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, sugestões e dúvidas que porventura você tiver, que eu terei muito gosto em responder. Até breve.